Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender a fazer essa linda clutch. Ela é uma clutch bem rápida e bem fácil de fazer. É uma clutch pequena, que é o suficiente para você colocar aí os seus documentos, o seu telefone, enfim. Essa clutch aqui, ela é feita em 3 partes, tá? A parte da frente, a parte de trás e a nossa aba. Então, nós vamos fazer ela em 3 partes, tá? Coloquei a corrente desse jeito porque a gente consegue utilizar ela assim, né? Com alça de tiracolo ou assim para poder usar com alça de ombro, tá? Então, se você já gostou desse vídeo, se você já gostou dessa bolsa, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva aqui no canal para eu continuar trazendo mais conteúdos para você, tá? Então, bora crochetar? Então, vamos lá. Antes de começar, vou passar aqui para vocês a medida, porque se caso você quiser seguir a mesma receita que eu, você vai saber mais ou menos aproximadamente o tamanho que ela vai ficar, tá? Aqui, ó, na parte de cima ficou com 21 centímetros, aqui na parte de baixo, aproximadamente 16 centímetros e de altura 15 centímetros, tá? A aba, ó, ela começa bem aqui em cima. Então, a aba ficou com aproximadamente 14 centímetros, tá? Então, se você seguir essa mesma lógica que eu vou seguir aqui de quantidade de pontos, você vai ter uma clutch com aproximadamente essas medidas, tá? É claro que pode dar diferença na questão do tamanho, por conta do fio que a gente vai utilizar, tá? Eu vou estar utilizando aqui, ó, um fio de malha residual. Então, por este motivo, né, pode ser que fique um pouquinho maior ou menor a sua clutch, vai depender da espessura do seu fio, tá? Então, vamos lá. Para começar, nós vamos iniciar fazendo 10 correntinhas. Então, ó, coloca a agulha aqui abaixo, faz esse movimento, girando, laça o fio na agulha e esse fio que nós acabamos de laçar, você vai passar aqui, ó, por dentro dessa argolinha. Criando aqui, ó, o nosso primeiro ponto baixo e o nosso nó corrediço, tá? Então, como eu disse que nós vamos fazer 10 correntes, aqui eu já tenho a primeira. Então, eu preciso fazer mais 9. Então, ó, 2, opa, laça e fecha, laça e fecha, laça e fecha, tá vendo? Pode deixar um pouquinho mais frouxo aqui, principalmente, ó, o meu fio tá bem seco. Então, se o seu fio estiver seco, faça com bastante calma, faça devagar, para que você não sinta dor nas mãos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, fiz aqui 10 correntinhas. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Em seguida, eu vou voltar fazendo pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu não venho nessa primeira correntinha, eu venho nessa segunda correntinha. Então, nessa segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. Eu introduzo a agulha, laço o fio, traz pra frente, laça e fecha, tá? Ó, no meu próximo pontinho, a mesma coisa. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Você vai ver que essa clutch, ela é super fácil de fazer. E como ela é uma peça pequena, além de ser super fácil de fazer, ela é super rápida também de fazer. Você vai ver, você vai adorar crochetar fazendo essa primeira peça, tá? Se você for iniciante, principalmente, é uma peça que eu super indico, porque é uma peça bem rápida, e aí você vai chegar num resultado rápido e já vai ficar super empolgada para fazer suas próximas peças. Essa peça, ela é uma peça que você precisa ter atenção apenas nos aumentos que nós vamos fazer aqui, ó, no final da carreira, para que ela crie esse formato, tá? Para que ela comece a crescer de acordo com as carreiras que a gente for fazendo e cresça bem retinha, tá vendo? Então, é só você ter atenção nessa questão que eu vou mostrar para você. Então, aqui, ó, eu vou fazer um total de 9 pontos baixos, tá? 10 carreiras, desculpa, 10 correntinhas e em seguida volta fazendo pontos baixos. E aí, você vai ter um total de 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, tá? Faça aqui, ó, uma corrente de subida
vira o trabalho sempre para o mesmo lado, aqui no meu caso vai ser da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer este movimento. Vou aqui, ó, no meu primeiro buraquinho, tá? Tá vendo? No meu primeiro buraquinho aqui onde está meu dedo, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Se você tiver dificuldade, você pode ir contando, tá? Ó, entre uma barriguinha da horizontal e outra, você vai introduzir a agulha e vai fazer o ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o meu último ponto baixo, que é aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma correntinha aqui em cima. Então, eu preciso fazer 9. Olha lá, peguei só a correntinha de cima, tá? Então, eu fiz aqui um total de 9 pontos baixos. Em seguida, eu vou fazer uma corrente de subida. Sempre faço uma corrente de subida, tá? Viro o trabalho sempre para o mesmo lado, da direita para a esquerda. Ó, observe que a minha lateral tá bem retinha aqui. E agora, nós vamos fazer mais 9 pontos. Então, eu vou voltar aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Chegando aqui no final, eu volto novamente. Cheguei aqui no final e fiz um total de 9 pontos, tá? Então, foram 3 carreiras de 9 pontos. Faça aqui uma correntinha de subida, vira o trabalho da direita para a esquerda, sempre para o mesmo lado. E nós vamos começar a fazer os nossos aumentos, tá? Os aumentos, eles acontecem sempre aqui, ó, no final da nossa carreira. Então, eu vou voltar aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, ó. E chegando aqui no final, eu vou ter um total de 9 pontos, ó. Tá vendo? A minha lateral tá bem retinha dos dois lados. E agora, eu vou fazer um aumento, porque essa quarta carreira, ela precisa ter um total de 10 pontos. E onde que eu vou fazer um aumento? Aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é o meu último pontinho. Aqui, ó, tem essa barriguinha. Então, é nessa barriguinha aqui, ó, que eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo, tá? Sempre os aumentos serão feitos no final da carreira. Então, eu fiz aqui mais um ponto, tá? E aí, aqui você já consegue observar que a minha lateral já começou a abrir, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais uma corrente de subida, viro o trabalho sempre para o mesmo lado e vou começar aqui, ó, no meu primeiro pontinho. E a partir de agora, a gente vai fazer um aumento em cada carreira, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho aqui 10 pontos, tá? Só que nós precisamos fazer um aumento. Então, essa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, ela vai ter 11 pontos. E aonde eu vou fazer um aumento aqui, ó, nessa voltinha do meu último ponto, tá? Então, nessa barriguinha aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Certo? Ó, tá vendo que tá saindo? Os aumentos são feitos sempre no último pontinho da carreira. Faz uma corrente de subida, vira o trabalho da direita para a esquerda. E agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos, ó, já pega aqui no primeiro pontinho. E essa carreira, nós vamos fazer mais um aumento. Então, ó, ao invés de ter 11 pontos, nós vamos fazer um aumento para ficar com 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, tá? Só que aqui nós vamos fazer mais um aumento. Então, eu venho aqui, ó, nessa última barriguinha e faço aqui o meu aumento, para eu ficar com 12 pontos, tá? Faço uma correntinha de subida, viro o meu trabalho da direita para a esquerda. E agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos, ó, aqui no meu primeiro eu já faço. E nessa carreira eu preciso ter 13 pontos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O meu 13º ponto, ele vai ser feito aqui, ó, o aumento em cima dessa barriguinha. 13 pontos, tá? Ó. Tá vendo que gradativamente nós começamos a abrir aqui a nossa base? Faço aqui uma correntinha de subida, viro o meu trabalho da direita para a esquerda. E agora, a gente precisa fazer mais um aumento aqui no final e a gente vai ter 14 pontos, tá? Então, ó, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que eu vou fazer aqui na minha última voltinha, o meu ponto do aumento, tá? Então, ó, pega aqui a minha última voltinha e faça aqui o seu 14º ponto, tá? Faça uma corrente de subida, vira o trabalho sempre para o mesmo lado. E agora, nós vamos fazer 2 carreiras com 14 pontos baixos sem aumentos, tá? Então, o que que é fazer sem aumentos? Um ponto para cada pontinho de base. E quando chegar no final, como nós não vamos fazer aumentos, ao invés de fazer um ponto aqui, ó, nós vamos fazer ele direto aqui na barriguinha, tá? Então, ó, vamos ter 14 pontos. 1, 2, 3, 4. E o meu 14º ponto, eu não vou fazer ele aqui, ó, aonde está a minha correntinha de cima, tá? Ao invés de fazer aqui nesse buraquinho, eu vou fazer ele aqui, ó, direto na minha barriguinha, como se eu fosse fazer um aumento. Só que como eu não vou fazer esse pontinho aqui, eu não vou estar fazendo aumentos. Então, eu vou continuar com 14 pontos, tá? E por que que eu vou fazer nessa barriguinha aqui, ao invés de fazer o meu ponto no... Aqui, ó, deixa eu desmanchar e refazer. Que eu peguei a barriguinha errada. Aqui, ó, vou cortar essa pontinha para não me atrapalhar. Ó, aqui é o meu 13º ponto. E normalmente a gente faria aqui, certo? Só que como eu não vou fazer o aumento, eu pulo esse buraquinho e já faço aqui direto nesse. Porque aí vai ficar melhor. Então, ó, faz aqui na barriguinha. 14 pontos, tá? Faça aqui uma correntinha de subida, vira o trabalho sempre para o mesmo lado. E aí, você vem aqui, ó, mesma coisa. Um pontinho, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Aí, ao invés de fazer aqui, ó, no meu 14º ponto, eu já vou fazer aqui, ó, na barriguinha. Ó, ajusto o fio. Eu posso fazer tanto nessa barriguinha aqui, quanto nessa outra aqui da lateral. Aí, vejo o que é que vai ficar melhor pra você aí, tá?
Aqui, tá vendo que a minha ficou muito... Entrou muito se eu pego nessa barriguinha? Então, eu vou desmanchar e ao invés de fazer nessa barriguinha aqui, ó, eu vou fazer nessa da lateral, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu 14º ponto. Prontinho. Aqui está a nossa parte da frente, tá? Lembra que eu disse que ela é feita em separadas partes? São 3 partes, a da frente, a de trás e a aba, tá? E agora aqui a gente vai fazer essa volta completa para fazer o acabamento da nossa peça. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho aqui um ponto baixo. Nesse mesmo buraquinho, eu vou fazer uma corrente. E nesse mesmo buraquinho, eu vou fazer um ponto baixo. Pra fazer aqui a minha curvinha. Vou até desmanchar aqui, que eu vou fazer mais apertadinho, porque ficou muito largo. Ó. Faz aqui um ponto baixo, uma corrente. E no mesmo buraquinho, um ponto baixo. E agora aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo pra cada carreira, tá? Então, ó, onde tem um buracão, eu vou fazer um ponto baixo, normal. Aonde que tem um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Eu faço outro ponto baixo. A lateral, ela faz um ponto baixo para cada pontinho de carreira que nós fizemos, para que o lado de cá fique igual. Então, ó, um buracão, tá vendo? Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, ó, tem um buraquinho, aonde tá a barriguinha do avesso do meu ponto baixo. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Deixa eu soltar. O buracão, tá vendo? Ele tá sendo representado pelo ponto do lado direito do ponto baixo. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo. Aí, o buraquinho aqui, ele já tá sendo representado pelo lado do avesso do ponto baixo, tá? Então, é um pontinho pra cada, sem aumentos, ó, o buracão. E aqui, ó, o buraquinho, tá vendo? Então, é só você ter atenção que você vai conseguir fazer essa lateral aqui, ó, bem bonita. Agora, pra gente fazer a quina aqui e já voltar fazendo pontos, ó, essa voltinha aqui, tá vendo? Essa voltinha bem escondidinha aqui, ó, da nossa correntinha, ó, do lado que nós começamos, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Então, tudo dentro do mesmo buraquinho. Quando você faz isso, tá vendo que ela já faz uma curvinha aqui pra gente já voltar fazendo os nossos pontos aqui. E aí, aqui, você vai fazer, ó, um ponto baixo, ó, pra cada, tá vendo? Sem aumentos, a mesma coisa. Só nas quinas que a gente faz um ponto, ó. Tá vendo? No pé do meu ponto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. No pé do meu ponto, um ponto baixo. Sem aumentos, ó. Um ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo, ó. Aqui é o início do nosso trabalho, lembra da correntinha? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, todas as quinas vão ser do mesmo jeito, tá? Se soltar, se abrir o meu abrir aqui, é só você puxar essa pontinha aqui que ele fecha. Uma correntinha e mais um ponto baixo aqui no mesmo buraquinho. Ó, puxa aqui essa pontinha que o buraquinho já fecha. Depois a gente faz o acabamento dela, tá? E aí, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Aonde tem a ondinha, que é o avesso do meu ponto, eu faço um ponto baixo. Ó, aonde tem esse buraquinho aqui, ó, entre o meu ponto do lado direito do ponto baixo e o meu avesso, eu faço um ponto baixo. Ó, um buracão do lado da minha correntinha do avesso, da minha correntinha não, do meu ponto baixo. Ó, nesse buraquinho aqui, tá vendo? Você vai pegar, ó, esse monte de fio aqui, é assim mesmo. Ó,
olha aqui meu ponto baixo do avesso. Então, é aqui que eu vou fazer. Então, é entre esses buraquinhos que você vai fazer os seus pontos baixos, tá? É muito importante que você tenha atenção, por quê? Opa, esse lado tem que ter a mesma quantidade de pontos desse lado, tá? Então, ó, vai fazendo aqui. Se for o caso, pausa o vídeo, assista novamente, pra você não fazer errado. Ó, faz aqui um ponto baixo. Tá vendo? Aqui um ponto baixo. E aqui, ó, é muito importante que você tenha atenção. Dá a impressão que nós acabamos de fazer a nossa volta, né? Só que nós vamos fazer essa parte aqui de cima também. Então, nós vamos fazer 4 voltas exatas. Nós começamos aqui, tá vendo que os meus pontos estão pra cima? Então, ó, fiz aqui uma volta, fiz a parte de baixo, fiz essa lateral e agora eu preciso fazer essa parte de cima. Então, você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem essa barriguinha e tem aqui, ó, o primeiro ponto da cabeça do meu ponto, que é a correntinha da horizontal, a primeira correntinha. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, ó, seguindo aqui a minha lateral. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, desculpa. Então, vamos recapitular aqui, ó, pra não ficar confuso, tá? Na primeira correntinha da horizontal, ó, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, e nesse mesmo buraquinho, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, tá? Pra fazer mais uma vez a quina, pra gente voltar crochetando aqui, ó, até chegar aqui no final. Então, a mesma coisa, ó, um ponto baixo pra cada pontinho de base. Ó. Deixa eu soltar mais o meu fio. E aí, você vai fazer um ponto baixo, tá vendo? Até chegar aqui no final. Eu gosto de fazer com vocês, porque aí não fica nenhuma dúvida, tá? Se for o caso, você pode vir aqui na velocidade do YouTube, pode diminuir, pode aumentar, enfim. Fazer da forma que você achar melhor, tá? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos para você. Então, aqui, ó, eu vou continuar fazendo pontos baixos. Ó, até chegar aqui no final. Tá vendo? Aqui foi a minha curvinha, tá vendo? Onde tem 3 pontos. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, aqui eu faço, ó, o meu último ponto baixo. Vou cortar o meu fio, não precisa de cortar um pedaço muito grande. Vou puxar aqui, ó, pra gente fazer o acabamento, tá? Aqui, ó, nessa primeira correntinha, eu vou introduzir a minha agulha. Não é nessa aqui que fica escondidinha, tá? É nessa outra aqui, que já tá aqui fazendo a curvinha pra vir da lateral. Eu vou pegar a minha agulha, vou introduzir ela de fora para dentro, ó, apenas a correntinha, tá vendo? Vou laçar o meu fio e levar lá pra trás. Ó, agora eu venho aqui, ó, pegando essa barriguinha aqui de trás, ó, essa barriguinha e a alcinha de fora aqui, ó. Então, pega a alcinha de fora e a barriguinha, de forma que o meu fio, que a minha agulha saia exatamente onde o meu fio tá saindo. Laça esse fio aqui na agulha e traz aqui pra trás, ó. Pra gente já fazer o acabamento, tá? E está prontinha aqui a nossa parte da frente, tá? Agora, pra fazer a parte de trás aqui, é só você fazer o acabamento, ó. Passa por dentro de 1 ou 2 pontinhos, ó. E faz o acabamento, tá? Se você não tiver uma agulha menor igual a minha, pode fazer com a agulha de tapeceiro. Passa aqui, ó, e já faz o acabamento. Dá um pinguinho de cola. Eu gosto de usar essa cola aqui, ó, da Tec Bond Artesanato número 2. Ou a cola da Tec Bond 793, tá? As duas colas são muito boas. Dá só um pinguinho de cola, porque essa cola aqui, ela pode acabar estragando o seu trabalho.
Então, dê um piquinho de cola aí com bastante cuidado. E aí, você pode cortar pra já fazer o acabamento aqui da nossa peça, tá? Prontinho. Essa daqui é a parte da frente, ó. Como você pode observar, tá vendo que por conta do meu fio, ela já ficou bem maior do que a minha outra? Ó, tá vendo? Ela já tá vendo? Ela tá quase o tamanho da minha bolsa de trás. Da minha parte de trás, porque ficou bem grandinho. Mas é por quê? O meu fio, ele tá bem mais grosso do que esse violeta que eu utilizei. E esse violeta eu utilizei uma agulha número 7, tá? Então, é por este motivo. Por isso que eu disse que sempre vai dar diferença de tamanho. Para fazer a nossa parte de trás, você vai fazer exatamente desse mesmo jeito, seguindo os aumentos, tá? Sempre no final da carreira. Só que a diferença é que você vai fazer, ao invés de fazer 10 correntinhas, você vai fazer 11 correntinhas, tá? Então, vai chegar aqui no final, ó, ao invés de ter 14 pontos, você vai ter 15 pontos, tá? Então, a nossa parte da frente, a gente começou com 10 correntinhas, depois voltamos com pontos baixos, tivemos um total de 9 pontos baixos, tá? Fizemos aqui, ó, 3 carreiras com 9 pontos baixos. Fizemos uma carreira com 10 pontos baixos, fazendo o aumento aqui no final da nossa carreira. Em seguida, fizemos 12 pontos baixos, contando o último ponto da carreira, tá? Fizemos 13 pontos baixos e, em seguida, 3 carreiras de 14 pontos baixos sem aumentos, tá? E aí, demos aqui a volta na nossa carreira, ó, toda a nossa base fazendo pontos baixos, tá? Então, a parte da frente é essa. A parte de trás, você vai fazer exatamente desse jeito, só que ao invés de fazer 10 correntinhas aqui no início, você vai fazer 11 correntinhas. Aí, na próxima carreira, você vai ter 10 pontos baixos, você vai fazer aí 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos. A próxima, ao invés de ter 10 pontos que nós fizemos aqui na parte da frente, você vai ter 11 pontos e assim sucessivamente. É só você aumentar um ponto, tá? Na lateral. Por que que vai aumentar esse um ponto? Porque aqui, ó, a parte de trás a gente precisa colocar 11 correntinhas. Então, essa segunda parte, né, que é a parte de trás, ela vai ficar milímetros maior e é o que a gente quer, para dar esse efeito aqui, ó, no fechamento na hora de unir as partes, tá? Então, eu vou fazer a minha parte de trás aqui. Bom, então vamos lá e agora nós vamos começar a fazer a parte de trás, tá? Como eu acabei de explicar, a parte de trás é um número maior, na verdade, é um ponto maior do que a parte da frente, tá? Ou seja, a parte da frente a gente começou com 10 correntinhas, agora nós vamos começar com 11 correntes. Então, vai ser a mesma coisa, a diferença é que aqui a gente vai começar com um pontinho a mais, tá? E esse pontinho a mais, ele vai dar, tipo, centímetros maiores, então, vai ser legal para fazer o acabamento da nossa peça, tá? Então, eu vou fazer aqui 11 correntinhas, lembrando que os aumentos serão feitos sempre do mesmo jeito, tá? Então, ó, vou fazer aqui 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, ó, no meu 10º ponto, que é a minha 10ª correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou voltar fazendo pontos baixos, ó. Um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar aqui no final. Chegando no final, eu volto pra gente dar o próximo passo. Cheguei aqui no final, ó, e eu tenho um total de 10 pontos baixos. Vou fazer uma corrente de subida, vou virar o trabalho sempre para o mesmo lado. Venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho e faço mais um ponto baixo para cada pontinho de base. Chegando no final dessa segunda carreira, nós vamos ter um total de 10 pontos baixos, tá? Os nossos aumentos, eles começam a partir da 4ª carreira, tá? Então, ó, vamos fazer aqui o ponto baixo até chegar no final, pra gente fazer mais uma vez a virada, tá? Ó. Cheguei aqui no final, tá vendo?
onde tá bem enroladinho, tem uma correntinha aqui na parte de cima. Então, aqui, ó, eu faço um ponto baixo, pro meu trabalho ficar bem retinho, tá? Faço uma corrente de subida, viro o trabalho sempre para o mesmo lado. E essa terceira carreira, eu vou repetir exatamente o que nós acabamos de fazer, tá? Chegando aqui no final, ó, eu preciso ter um total de 10 pontos, tá? Vou fazer a minha carreira e já volto. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira e vou fazer a mesma virada, ó. Uma corrente de subida, viro o trabalho, e aí, ó, vem aqui no primeiro pontinho, faz um ponto baixo e volta fazendo pontos baixos, tá? E aí, como eu disse, a partir da quarta carreira, a gente começa a fazer os nossos aumentos. E esses aumentos, eles são feitos assim, ó, aqui no final da carreira, tá? Então, ó, vou fazer aqui um ponto baixo para cada, e eu já vou mostrar para você como que nós vamos fazer esse aumento. Ó, tô aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, vou fazer o meu 10º ponto, tá vendo? Pegando apenas a correntinha de cima, 10 pontos. E, como eu disse, nós precisamos fazer um aumento aqui, pra gente ter um total de 11 pontos, para que a nossa peça comece a abrir. Então, onde eu vou fazer esse aumento? Aqui, ó, pegando essa barriguinha, tá? Então, nessa barriguinha, ó, eu vou vir aqui nela e vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, tá vendo que começou a sair meu trabalho. Faço aqui uma corrente de subida, viro o trabalho sempre para o mesmo lado. E aqui, ó, normalmente, um ponto baixo para cada pontinho de base. Ó. E aí, opa, deixa eu repetir esse ponto aqui. E aí, nessa carreira, a gente também vai fazer mais um aumento. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Nessa quinta carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, os meus pontos baixos até chegar no final. E chegando aqui no final, eu volto pra gente fazer os aumentos juntos. Cheguei aqui no final, ó, da minha quinta carreira e eu tô com um total de 11 pontos. E eu preciso ter um total de 12 pontos, tá? Então, o aumento nós vamos fazer aqui, ó, nesse último pontinho da carreira de baixo, nessa barriguinha aqui da lateral. Então, ó, fazendo aqui o meu ponto baixo, eu vou ter feito o meu aumento e vou estar com 11 pontos, e vou estar com, 12 pontos baixos, tá? Faz aqui uma correntinha de subida, vira o trabalho. E agora, nessa sexta carreira, eu preciso ter 13 pontos. Então, ó, já começo fazendo aqui no meu primeiro, faço o meu segundo, terceiro, quarto ponto, 12º. Para eu fazer o meu 13º ponto, que vai ser o aumento, eu faço aqui nessa voltinha. Então, eu venho aqui na voltinha, ó, e faço o meu ponto baixo, que aí, assim, eu vou ter um total de 13 pontos, tá? Faz aqui uma correntinha de subida, vira o trabalho sempre para o mesmo lado. E agora, nessa carreira, eu preciso ter 14 pontos. Então, eu vou começar aqui já no meu primeiro buraquinho, vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegando aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu faço mais um aumento aqui nessa voltinha para eu ter o meu total de pontos que eu preciso nessa carreira, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no final, ó, da minha 7ª carreira com 14 pontos. Faço uma correntinha de subida, viro meu trabalho, sempre para o mesmo lado, e vou dar continuidade aqui, ó, fazendo pontos baixos até chegar no final, tá? Essa é a última carreira que a gente faz aumentos. Então, eu preciso chegar aqui no final com 14 pontos e vou fazer o meu aumento aqui no meu último pontinho e vou ter um total de 15 pontos, tá? Eu vou fazer aqui essa carreira e volto novamente pra gente ir pra próxima carreira.
Cheguei aqui no final, ó, já tenho 14 pontos e essa é a última carreira que a gente faz aumentos. Então, eu venho aqui, ó, na barriguinha da lateral e vou fazer aqui, ó, o meu último ponto e vou ter um total de 15 pontos, tá? Ó, 15 pontos. Faz uma corrente de subida, vira o trabalho sempre para o mesmo lado e comece aqui fazendo, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar aqui no final, tá? Chegando aqui no final, eu volto novamente, porque o nosso aumento, como nós não vamos fazer aumento, o nosso ponto baixo, ele não vai ser aqui, ele já vai ser direto aqui, como se a gente tivesse um aumento, tá? Mas não vai ser considerado um aumento, porque nós não vamos fazer esse último pontinho. Então, a gente vai ter, no total, 15 pontos do mesmo jeito, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu preciso ter um total de 15 pontos, tá? Então, ao invés de fazer 15 aqui, ó, eu já vou fazer direto aqui, tá? Eu vou pular esse pontinho e vou direto pra cá. Ó, já vem direto aqui onde nós fizemos os aumentos da última carreira e faço o 15 pontos, tá? Ó, dessa forma. Tá vendo? Que aí ele fica saindo aqui pra fora do mesmo jeito, mas eu não vou ter 16 pontos, vou ter 15 pontos, porque nós vamos pular esse buraquinho. Então, aqui, ó, faço uma corrente de subida, viro o meu trabalho da direita para a esquerda e continuo fazendo os 15 pontos aqui, tá? Então, nós vamos fazer 2 carreiras com 15 pontos. Mais 2 carreiras, né? Essa carreira aqui tem 15 pontos e eu vou fazer mais 2 carreiras com exatamente 15 pontos. E aí, eu não vou fazer mais aumentos, tá? Porque o aumento acabou aqui. Então, ó, a próxima carreira vai ser 15 pontos e a próxima carreira 15 pontos. Chegando aqui no final, ó, ao invés de fazer um ponto baixo aqui, ó, ao invés de fazer um ponto baixo aqui, nós já vamos fazer o 15º ponto aqui, ó, direto na correntinha onde a gente faria o aumento, tá? Porque aí, dessa forma, nós não vamos estar fazendo aumentos e vamos continuar com 15 pontos para que a nossa carreira continue saindo, só que sem fazer o aumento, tá? Então, tenha bastante atenção quanto a isso para você não errar. E as duas partes precisam estar iguais, tanto a parte da frente, que é essa parte aqui que nós fizemos, ó, quanto a parte de trás, tá? Lembrando que a diferença entre uma e outra é apenas um ponto no início, que ao invés de colocar 10 correntinhas igual nós colocamos na parte da frente, a parte de trás a gente coloca 11 pontos, tá? Então, é só essa diferença e, obviamente, como aumenta um ponto aqui, ó, da correntinha, vai aumentar um ponto a cada carreira, tá? Espero que você tenha entendido isso, porque isso é o ponto X, né, da questão. E se você tá gostando desse vídeo, eu não poderia deixar de te pedir para deixar o seu like, para se inscrever aqui no nosso canal, para deixar o seu comentário. Isso é muito importante. Se você tá gostando dessa peça, já deixa aí o seu comentário falando que tá gostando. É muito importante para mim, tá? E aqui, ó, chegando na minha 8ª carreira, ao invés de fazer aqui, ó, eu já faço aqui, ó, direto na correntinha onde eu faria um aumento, tá? Então, ó, que aí eu vou ter um total de 15 pontos do mesmo jeito. Faço aqui uma correntinha de subida, viro o trabalho e continua fazendo aqui, ó, pontos baixos. E essa aqui é a nossa última carreira de 15 pontos, tá? Então, eu vou fazer ela aqui e já volto pra gente fazer a borda da nossa clutch, tá? E aqui, ó, chegando na minha última carreira, eu vou fazer o meu 15º ponto aqui, ó, tá? Lembrando que tem que pular esse pontinho e já vai direto pra barriguinha aqui, onde nós fizemos o aumento, pra fazer o 15º ponto sem aumentos, tá? Então, ó,
só para recapitular aqui. Começamos com 11 correntinhas, voltamos com 10 pontos baixos. Então, a minha primeira carreira foi 11 correntinhas mais 10 pontos baixos. A segunda carreira foi 10 pontos baixos. A minha terceira carreira, 10 pontos baixos. A minha quarta carreira, 11 pontos baixos, fazendo um aumento aqui, ó, no final. A minha quinta carreira foi 12 pontos baixos, fazendo um aumento aqui no final. A minha sexta carreira foi 13 pontos baixos. A minha sétima carreira foi 14 pontos baixos. A minha oitava carreira foi 15 pontos baixos, tá? Que foi a última carreira que nós fizemos aumento. E as outras duas últimas carreiras foram 15 pontos baixos. Lembrando de pular esse último pontinho e já fazer aqui onde a gente faz o aumento. Que aí, dessa forma, você não faz o aumento, tá? Então, fizemos aqui um total de 10 carreiras, que é a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos na parte da frente aqui, ó, da nossa aba, tá? Lembrando que a única diferença é que nós, ao invés de começarmos com 10 pontos baixos, igual nós, 10 correntinhas igual nós fizemos aqui, nós começamos com 11 correntes, tá? Agora, para dar a volta aqui no nosso trabalho, nós vamos fazer do mesmo jeito, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, e aqui dentro do mesmo buraquinho eu faço mais um ponto baixo. Que aí, dessa forma, já faz a curvinha aqui pra gente voltar fazendo os nossos pontos, tá? Então, ó, é só você, se tiver fechadinho aqui, é só você puxar, ó. Aonde tem a barriguinha aqui, ó, que é o avesso do meu ponto, eu vou introduzir a agulha, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? O meu próximo ponto, ó, tá vendo que tá ao lado direito do ponto baixo? Eu vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, vai ser um ponto baixo para cada carreira que nós fizemos aqui, ó. Tá vendo a barriguinha virada pra cima? Faz aqui, ó, um ponto baixo. O próximo ponto é a ponto baixo virado para cima, que é o lado direito do ponto. Então, você faz aqui um ponto baixo. Então, vai ser um ponto baixo aqui na lateral para cada pontinho da carreira. Opa, deixa eu refazer isso aqui. Um ponto baixo para cada pontinho da carreira que você fez, né, na verdade. Ó, aqui, tá vendo o avesso? Faz aqui um ponto baixo. Esse fio meu tá bem seco de trabalhar. Aqui já é o lado direito do meu ponto baixo, ó. Eu faço aqui um ponto baixo, tá? Então, é só você ter atenção, ó. Um buraquinho que tá aqui em frente o ponto baixo do avesso e o outro buraquinho que tá em frente o ponto baixo do lado direito, tá? Então, se você tiver atenção quanto a isso, você vai conseguir fazer as duas laterais do mesmo jeitinho, sem ter erro, porque tem que ter a mesma quantidade de pontos, porque senão quando a gente for fazer a união, não vai dar certo, tá? Aqui, ó, no início do nosso trabalho, tá vendo? Tem essa correntinha aqui, ó. Você vai fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha e nesse mesmo buraquinho um ponto baixo. Porque aí, ó, nós fizemos aqui a voltinha do nosso trabalho. E aqui você vai voltar um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui, outro aqui, tá vendo? Vai voltar fazendo pontos baixos. Então, ó, um ponto baixo para cada. Eu vou fazer aqui todo o meu ponto baixo, chegando aqui no final, eu volto pra gente fazer a curvinha e já vim fazendo essa lateral aqui. Cheguei aqui novamente na quina, ó, inclusive é onde nós começamos a nossa correntinha. Faz aqui, ó, a mesma coisa. Se soltar aqui, tá vendo? Se abrir um espaço maior, é só você puxar aqui que ele fecha, tá? Então, aqui você vai fazer, ó, um ponto baixo. Segura aqui que aí ele não abre, tá? Uma correntinha e no mesmo buraquinho um ponto baixo. Ó. Puxa aqui, tá? Deixa aqui de lado que a gente faz o acabamento no final. Se você quiser, você pode fazer aqui, ó, a lateral, entrelaçando aqui esse fio para fazer o acabamento. Só que eu gosto de fazer por último, porque se caso abrir o buraquinho aqui, é só você puxar, tá? Então, ó,
mesma coisa, um buracão aqui onde tá a minha barriguinha do avesso. Eu faço um ponto baixo. Ó, o meu outro buraquinho aqui onde tá o lado direito do ponto baixo. Tá vendo? É só você ter atenção que você vai conseguir, ó. O buraquinho aqui do lado da minha barriguinha, do meu ponto do avesso. Ó, o meu próximo aqui, ó, aonde tá o meu ponto baixo normal. E aí, você vai seguindo, fazendo essa mesma lógica até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto novamente pra gente fazer a parte de cima. Chegamos aqui no final, ó, e nós não acabamos, tá? Nós vamos fazer essa parte de cima. Então, essa peça a gente vai fazer a borda dela aqui, aqui, nessa terceira lateral e nessa parte de cima, tá? Então, ó, eu preciso ter bastante atenção aqui onde eu vou fazer. Tá vendo aqui onde tem essa voltinha, que foi a correntinha de virada que nós fizemos? E aqui tem uma correntinha que é a cabeça do meu ponto, tá vendo? Ó, do lado do meu ponto. Então, aqui você vai introduzir a agulha, vai fazer um ponto baixo, ó, faz uma correntinha, e nesse mesmo buraquinho aqui você vai fazer um ponto baixo, ó, virando para que a gente já faça pontos baixos aqui. Então, ó, deixa eu soltar mais o meu fio aqui. Um ponto baixo, tá vendo? Para cada pontinho de base, até chegar aqui no final, que foi onde nós fizemos a curvinha. Então, vou fazer todos os meus pontos baixos e chegando aqui eu volto novamente pra gente fazer o acabamento da nossa peça. Tô chegando aqui no final, ó, e aqui é bem onde nós fizemos a curvinha. Então, vou fazer aqui o meu último ponto baixo, certo? Vou cortar o meu fio pra gente já fazer o acabamento. Não precisa cortar um pedaço muito grande. Aqui, ó, você vai observar que tem uma correntinha escondida aqui e tem essa outra aqui, que é a primeira que faz a curvinha aqui da lateral, tá? Então, eu vou puxar aqui o meu fio que não vai desmanchar. Vou vir com a agulha de suporte, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha da voltinha, não é nessa, tá? Não é nessa que já tá na lateral, é nessa daqui, ó. E aqui embaixo, ó, tem uma escondidinha que é do ponto baixo. Então, nessa aqui, ó, nós vamos introduzir a agulha de fora para dentro, laça o fio e leva lá para trás. Ajusta, tá? Agora, aqui, ó, nós vamos pegar essa barriguinha aqui de trás e essa barriguinha de fora. Então, ó, pega aqui a barriguinha de trás, mais a alcinha de fora, laça esse fio e traz aqui pra frente. Que aí, dessa forma, a gente faz um acabamento invisível, ó, tá vendo? E fica bem bonito. Agora, aqui, ó, é só você fazer o acabamento, passa por dentro de um ou dois pontinhos, dá um pinguinho de cola, aqui embaixo também. E aí, ó, nós já temos aqui as nossas duas partes, tá vendo? É pouca coisa maior, ó, pouquíssima coisa maior, tá vendo? Dá diferença, assim, de milímetros. Por isso que a gente só coloca uma correntinha a mais pra dar a diferença aqui, tá? E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó, a parte de trás, a parte da frente, vai ficar assim, tá vendo? E agora, nós vamos para a aba, que eu acho que é a parte mais fácil dessa clutch. Lembrando que essa clutch você pode fazê-la do tamanho que quiser, tá? A diferença é que você vai sempre aumentar a quantidade de correntinhas aqui no início do trabalho. E aí, por exemplo, se Bianca, eu não quero fazer com 10 correntes, quero fazer com 20 correntes, tá? Você faz 20 correntinhas na parte da frente, faz 21 correntinhas na parte de trás e pronto, tá? Então, é assim que você vai fazer essa peça do tamanho que quiser, aumentando apenas uma correntinha no início do trabalho. Agora, nós vamos para a aba. Bom, antes de começar a fazer a nossa aba, eu vou pegar a nossa parte de trás da peça, tá? Ó, essa aqui é a minha parte da frente, que é a menor, vou deixar ela de lado, vou pegar a parte de trás. E aí, se você fizer com a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui, você vai começar fazendo um total de 9 correntinhas para a aba, tá? Por quê? Ó, eu tirei aqui um ponto, ó, um ponto aqui da curva,
um segundo ponto para dar o espaço, e esse terceiro ponto aqui, que é a volta da nossa aba, tá? Então, eu tenho que contar com ele porque eu quero que fique esse espaço aqui, ó, de um lado e do outro. E precisa ficar centralizado. Então, eu conto dessa forma. Aí, eu coloco o marcador aqui, ó, para não ter erro. E aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, tá? Se você quiser, você pode também vir com a fita métrica e medir para ver se tá certinho. Enfim, veja aí o jeito que fica mais fácil para você fazer a aba. Mas eu gosto de fazer isso, tá? Eu tiro um pontinho da curvinha, tiro um segundo pontinho e esse terceiro pontinho que eu tiro aqui, ele é por conta da borda da minha aba. Então, eu gosto de medir desse jeito, tá? Por que que eu peguei a parte de trás? Porque a união da minha aba, tá vendo? É feita aqui na parte de trás. Então, eu tenho que contar por ela, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui a minha marcação e aí eu já sei que eu vou começar com 9 pontos baixos. Essa outra aqui também eu comecei com 9 pontos baixos, tá? A diferença é que como o fio é mais fino, ela ficou menor, tá vendo? Quando eu coloco aqui, ó, ela ficou um pouquinho a coisa menor. Mas eu fiz com a mesma quantidade de pontos, tá? É só por conta do fio mesmo, que tá mais grosso. Então, vamos lá. Eu vou iniciar fazendo aqui 9 correntinhas. Então, ó, 1, 2, deixa eu só ajeitar aqui, 3, esse fio meu tá bem seco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 correntes, já ia fazer 10. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Aqui, ó, na minha oitava correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo, ó, pra cada pontinho de base, tá? E a nossa aba, ao invés da gente fazer aumentos, nós vamos fazer diminuições. E eu vou ensinar isso pra você também aqui agora, tá? Então, ó, nós vamos fazer aqui, ó, pra nossa aba, um total de 3 carreiras com 8 pontos baixos, tá? Sem fazer aumentos. Então, aqui, ó, nós vamos fazer um total de 4 carreiras com 8 pontos baixos, tá? A nossa diminuição, ela vai começar a ser feita a partir da nossa 5ª carreira. Então, aqui, ó, vou fazer uma carreira aqui virada com você, pra você não errar, tá? Aqui no meu último ponto, ó, eu vou fazer um ponto baixo, normal, tá? Só puxar aqui que ele já fecha. Então, eu fiquei aqui com um total de 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos, tá? Faz uma correntinha de subida e vira o trabalho para o mesmo lado. Vem aqui, ó, no meu primeiro buraquinho e faz um ponto baixo. Ó, vai fazer um ponto baixo até chegar aqui no final. Eu vou fazer essa 2ª carreira com você e aí as outras 2 você faz sozinha, tá? Então, ó, só pra você não se confundir aí. Tá vendo? Aqui, ó, no meu último pontinho tem a cabeça do meu ponto aqui em cima. Então, ó, eu pego apenas a minha correntinha da horizontal, ó. Tá vendo? Apenas a correntinha e faço aqui, opa. E faço aqui, ó, o meu ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Então, você vai fazer 4 carreiras com 8 pontos baixos, do mesmo jeito que nós fizemos essas 2 primeiras carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas outras 2 carreiras e já volto pra gente dar o próximo passo. Fiz aqui, ó, as minhas 4 carreiras de pontos baixos, com um total de 8 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos começar a fazer as nossas diminuições. Eu preciso que você entenda uma coisa. Quando nós estávamos fazendo a parte da frente e a parte de trás, nós fizemos aumentos. E os aumentos são feitos sempre
aqui, ó, no final da nossa carreira, tá? Já as diminuições, que é o caso aqui da aba, nós vamos fazer no início da nossa carreira. Então, após ter feito aqui 4 carreiras com 8 pontos baixos, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha de subida, vou virar o meu trabalho sempre para o mesmo lado e vou fazer aqui uma diminuição. Como eu faço essa diminuição? Presta bastante atenção para você não errar, tá? Ó, introduz a agulha aqui no primeiro pontinho, ó, introduz, traz para frente, não fecha, tá? Vem aqui no ponto da frente, observe que a minha agulha tá bem retinha. Vem aqui no ponto da frente, ó, laça o fio, traz para frente. Ficamos aqui com 3 argolinhas. Laça e fecha as 3 ao mesmo tempo. Fizemos aqui uma diminuição. Então, nessa carreira, que é a 5ª carreira, eu vou ter um total de 7 pontos. Então, ó, um ponto aqui é como se eu tivesse um ponto só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ó. Em seguida, eu vou fazer aqui uma correntinha de subida, sempre faço a correntinha de subida. Vou virar o meu trabalho sempre para o mesmo lado. E agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, as minhas diminuições serão sempre no início do meu trabalho e os meus aumentos sempre no final do meu trabalho, tá? Então, como que eu vou fazer a diminuição? Vamos fazer aqui novamente, ó. Primeiro buraquinho aqui, introduz a agulha, laça, traz para frente, dei a altura, olha, minha agulha tá bem retinha. Vem aqui no próximo ponto, ó, traz para frente. Fiquei aqui com 3 alcinhas dentro da minha agulha. Laça e fecha as 3 ao mesmo tempo. E aí, como na última carreira nós tínhamos 7 pontos, agora nós vamos ter 6. Então, aqui eu tenho um ponto, ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Certinho. Tá vendo que na aba, tá vendo que na parte da frente e na parte de trás, fazendo os aumentos, a nossa peça abria. Agora que a aba, nós estamos fazendo diminuições, a nossa peça está entrando, tá? E é isso mesmo. Faz aqui, ó, uma correntinha de subida, vira o trabalho. E agora é preciso que você tenha bastante atenção, porque a gente vai fazer uma sequência de pontos aqui um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo, em seguida um ponto baixo, em seguida um ponto meio alto, em seguida um ponto alto, em seguida um ponto baixo e um ponto baixíssimo, tá? Então, vamos lá. Aqui no meu primeiro pontinho, eu vou fazer, ó, um ponto baixíssimo, desse jeito. Em seguida, eu vou fazer um ponto baixo. Então, introduz aqui, ó, e faz um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer um ponto meio alto. Laço o fio, introduz dentro do buraquinho, traz para frente, fiquei aqui com 3 alcinhas. Laça, fecha as 3 alcinhas ao mesmo tempo, tá? O meu próximo ponto vai ser um ponto alto. Então, deixa eu soltar meu fio aqui pra gente fazer o ponto alto. Então, ó, laço o fio, introduz dentro do buraquinho, traz pra frente, fiquei aqui com 3 alcinhas dentro da agulha. Laça, fecha 2, fiquei com 2. Laça, fecha mais 2, tá? Nós queremos fazer esse aumento aqui mesmo. O próximo ponto aqui, ó, é um ponto baixo. Então, eu venho aqui e faço aqui, ó, um ponto baixo. Aqui o meu fio afinou, mas eu vou dar continuidade aqui pra você não se perder, tá? E o meu próximo ponto é um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, tá? E agora, nós vamos dar a volta no nosso trabalho. Eu quero que ele faça esse subidinho aqui mesmo, ó, tá vendo? Que ele suba e que ele desça. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, dando a volta aqui no nosso trabalho. Então, ó, vou fazer aqui uma correntinha. Aqui no mesmo buraquinho onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? Aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, é do mesmo jeito, é só você ter atenção, ó.
Aonde tá do avesso, eu faço aqui um ponto baixo. É só você ter atenção que você vai conseguir fazer a volta certinha, tá? Ó, eu acho que você já tá acostumada a fazer essa volta aqui, né? Que nós fizemos por 2 vezes. Cheguei aqui no final, ó, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Ó, ajusta aqui pra fechar o buraquinho. E agora aqui, ó, eu vou dar a volta fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base, tá? Chegando aqui na ponta, nessa alcinha aqui, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E aqui a mesma coisa. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra mostrar como que nós vamos fazer essa voltinha aqui da frente, tá? Cheguei aqui no final e agora falta fazer aqui, ó, a borda apenas da onde nós fizemos aqui a lógica de um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto, um ponto alto, tá? Então, aqui, ó, tá vendo onde tem essa barriguinha aqui e essa primeira correntinha da horizontal? Antes de chegar aqui, nós vamos fazer um ponto de correntinha, tá? Aqui, ó, nessa correntinha da horizontal, nós vamos introduzir a agulha e vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixíssimo, desculpa. Laço o fio e traz para frente, tá? Em seguida, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Ó. Em seguida, tá vendo que nós estamos seguindo a lógica? O meu ponto baixo tá bem aqui. Em seguida, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto meio alto. Laço o fio, traz e fecha os 3 ao mesmo tempo. O meu próximo ponto aqui, ó, do pontinho da carreira de baixo, é um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui um ponto alto. Ó, pra criar um biquinho aqui, tá? Em seguida, ó, deixa eu soltar meu fio aqui. Em seguida, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Tá vendo? É só pra criar essa barriguinha. E aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, tá? Que aí vai ficar desse jeito aqui a nossa aba. Vou cortar aqui o meu fio, não precisa de ser um pedaço muito grande. Traz para frente. Aqui, ó, primeira correntinha da horizontal, você vai introduzir a agulha de fora para dentro, pegando apenas a correntinha, tá vendo? Laço o fio, leva lá para trás, vem aqui, ó, na alcinha de fora, ó, dá a correntinha, laço o fio, faz esse movimento. Que aí nós fizemos aqui, ó, o fechamento invisível, tá vendo? E aí, a minha aba, ó, ela ficou bem arredondadinha aqui, que é o que eu realmente quero. E aí, aqui agora, ó, vou pegar a minha parte de trás, vou colocar assim, ó, tá vendo? O avesso dos meus pontos baixos, tá vendo? Precisa ficar pra dentro. A parte da frente eu coloco em cima também, ó, com o avesso pro lado de dentro, porque se você costurar ela errada, não vai dar certo, tá? E essa aqui é a nossa aba, ó. Então, aqui já dá pra visualizar o tanto que vai ficar linda a nossa clutch, tá? Tá vendo? Aqui, ó, ficou bem centralizadinho, ó. Então, é isso, ó. Vou colocar aqui uma parte com a outra bem certinho. Vou pegar aqui um pedaço de fio. Seja generosa na quantidade de fio, porque é melhor sobrar do que faltar, tá? Então, pega aí, sei lá, 1 metro, 1,5 metro, veja o tanto aí que você acha que vai gastar para poder fazer essa costura aqui da lateral. E você vai ver que a costura vai ficar com esse charme aqui na nossa peça, ó, e é bem fácil de fazer essa costura, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, utilizando a minha agulha de tapeceiro. Vou utilizar essa agulha aqui. Pode ser tanto a de plástico quanto a de metal. Então, ó, minha parte de trás tá virada, ó, o lado direito, que é o lado bonito, para baixo. A minha parte da frente, ó, que é o lado bonito, tá virado para cima, pra gente encontrar os dois avessos para o lado de dentro, tá?
E aí, aqui, ó, você precisa ajeitar bem certinho pra ela ficar bem bonita, tá? Vem aqui com a agulha de tapeceiro, e aí nós vamos pegar aqui, ó, bem na curvinha. Se você quiser, você pode colocar um marcador aí pra você não se perder. Aqui, ó, eu vou colocar pra facilitar pra você. Vou pegar o marcador aqui e já volto, tá? Aqui, ó, o que que eu fiz pra poder marcar? Eu peguei um pedacinho de fio e amarrei pra ficar mais fácil, tá? Lembra que ao fazer a borda do nosso trabalho, a gente faz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo? Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo? Pois é. Na correntinha, eu amarrei para que eu não me perca aqui na hora de fazer o fechamento da lateral, tá? Então, é só você vir aqui na correntinha, amarrar pra ficar bem, tá vendo? Fica bem presa aqui, ó, e aí não tem jeito de você fazer errado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui também é muito importante que você faça o fechamento correto pra você não errar. Então, aqui onde eu pus a minha corrente, o meu marcador, eu vou começar por ele, tá? Então, aqui eu já posso desatar o meu nozinho, que eu já sei que é aqui que eu vou começar. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, a alcinha de dentro, ó, tá vendo? Da lateral. E a alcinha de dentro do lado de cá. Traz aqui, ó, o fio pra frente. Tá vendo? É bom deixar um pedaço generoso, porque gasta bastante material. Bastante material, que eu falo assim, sei lá, 1,5 m, 2 metros, pra poder fazer esse fechamento. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando a alça de dentro e a alça de dentro do lado de cá. Então, ó, pega aqui uma alcinha e essa alcinha. E trago aqui o fio. E aí, vai criar aqui, ó. Deixa aqui, conserta o fio pra ele ficar bem certinho, ó. Cria-se aqui uma barriguinha, tá vendo? Com esse mesmo fio, agora eu vou fazer isso aqui, ó, vou passar pra cá. Então, eu pego aqui a alcinha de dentro e a alcinha de dentro do lado de cá. Trago aqui o fio. Por isso que é bom você ter uma agulha de tapeceiro pra facilitar esse fechamento aqui, que é bem fácil de fazer. Ó, tá vendo? Pego aqui, ó, a alcinha de dentro e a alcinha de dentro. E vou fazendo esse movimento. Ó. Tá? Tá vendo que aqui já tá dando, ó, as voltinhas? Aqui o meu fio soltou. Se você, por exemplo, não tiver uma agulha de tapeceiro, você pode fazer o seguinte. Vem com uma agulha menor, vem aqui, ó, pega a alcinha de dentro e a alcinha de dentro do lado de cá, tá vendo? E aí, você faz assim, ó, passa o fio pra cá. Dá pra fazer com a agulha também, tá vendo? Caso você não tenha a agulha de tapeceiro, ó, tá? Aí você vai fazendo isso. Mas eu prefiro a agulha de tapeceiro, que é essa daqui, porque é muito mais fácil. E muito mais rápido, obviamente, tá? Então, se você tiver, use a agulha de tapeceiro. E aí, você vai fazer sempre isso, ó. Pega aqui a alcinha de dentro e a alcinha de dentro, sem pular nenhum pontinho, tá? Ó. De dentro e de dentro. Porque além de criar essa voltinha aqui na lateral, fica com uma alcinha aqui, tá vendo? Eu acho que nessa cor aqui vai ficar melhor de ver, ó. Além de criar esse fechamento aqui bonito, fica com uma alcinha de detalhe. Então, você vai fazendo isso aqui, ó, até chegar aqui no final. Eu vou fazer aqui com vocês, pra gente fazer a curvinha aqui juntas. Ó, alcinha de dentro com alcinha de dentro. Se você gostou desse fechamento, se você gostou dessa peça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante para trazer conteúdo aqui para vocês, tá? E aqui, o legal desse fechamento que nós estamos fazendo aqui é que você pode utilizar ele em outras peças também. Então, é mais uma opção aí para você, caso você tenha dificuldade de fazer o fechamento com a agulha, né? Enfim,
Se tiver uma peça aí que você tem dificuldade de fazer o fechamento, faça esse fechamento aqui que eu tenho certeza que vai dar certo e vai ficar lindo. Ó. Tô chegando aqui e como nós fizemos a parte maior do que a outra, a parte de trás maior do que a da frente, aqui, ó, eu tenho 2 voltinhas e aqui eu tenho só uma. Então, aqui não tem problema você passar no mesmo buraquinho, tá? Pra fazer a curva. Ó. Então, aqui nessa quina e nessa outra quina aqui, ó, vai ter 2 pontinhos dentro do mesmo buraquinho, tá? Então, aqui, ó, pega esse aqui e esse daqui. Do mesmo jeito, não tem problema, tá? Ó. Prontinho. Aí, agora aqui é só você seguir, ó, fazendo aqui da mesma forma. Pega a alcinha de dentro, ó, e vai ajeitando aqui. Pega a alcinha de dentro e a alcinha de dentro, tá? E aí, você vai dar toda a volta na sua peça. Ó, tá vendo? Fica bem lindo esse fechamento. Eu vou fazer, chegando aqui no final, eu volto pra gente fazer o acabamento e colocar a aba. Finalizei aqui, ó, o fechamento de toda a minha lateral. Sobrou, tá vendo? Um tantinho de fio aqui. E agora, o que que eu faço? Vim aqui até o meu último pontinho, eu volto com esse fio aqui, ó. Sempre ajustando pra ele ficar bem bonito. Passo aqui, ó, por dentro de 1 ou 2 pontinhos, não tem lugar certo ou errado. É importante que você faça o acabamento aqui, ó, de um jeito que fique bem bonito e bem feito, tá? Então, passa aqui, ó, por dentro de 1 a 2 pontinhos. Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Dá um pinguinho de cola e corta, tá? Do outro lado aqui, que foi onde nós iniciamos o fechamento, a mesma coisa. Coloca essa pontinha aqui dentro da agulha. Ó. Volta com ele aqui, ó, no início onde nós começamos. E a mesma coisa, passa por dentro de 1 ou 2 pontinhos aqui e faz o acabamento, tá? Eu vou fazer meu acabamento aqui e já volto pra gente colocar a aba juntas. Após ter feito aqui, ó, a união das nossas duas partes, ó, ficou bem bonita. Eu vou virar meu trabalho de costas, que é a parte de trás do meu trabalho, onde eu vou colocar a minha aba. E a minha aba eu vou colocar assim, ó, nesse sentido, tá? Por quê? Ó, aqui é a parte de trás da minha clutch e aqui é a minha aba. A minha aba vai ficar assim, ó. Então, por isso que eu tenho que colocar ela assim, tá? E o lado direito dela tem que ficar virado para cima, o avesso para baixo. Então, aqui, ó, nós vamos pegar essas 2 correntinhas aqui, tá vendo? As 2 correntinhas de cima e as 2 correntinhas aqui, ó. Pra fazer o ponto baixíssimo, tá? Então, é bem tranquilo de fazer esse fechamento. Se você tiver dificuldade, você também pode fazer o fechamento do jeito que nós fizemos aqui, tá? Então, ó, aqui onde tá o meu marcador, eu pego as 2 alcinhas. Aqui, ó, eu vou pegar as 2 alcinhas também. Lembra que nós deixamos aqui 9 pontos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, ó, pega bem certinho aí, pra você não se confundir, ó. Traz pra frente, passando por dentro de tudo. Retira a agulha, vira, ó, passa aqui pegando as 2 correntinhas e as 2 correntinhas aqui, ó, do ponto da frente. Deixa essa pontinha aqui, ó, pra gente fazer o acabamento nela. Pega o fio que vem do rolo e passa por dentro aqui de tudo, ó, trazendo pra cá. Ó, tá? Agora, vem aqui no pontinho da frente e no pontinho aqui da frente. Laço o fio, traz por dentro de tudo, passando por dentro dessa argolinha aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Passou por dentro dessa, passou por dentro dessa e agora por dentro dessa, ó. Aqui soltou. Por dentro dessa. Fiz aqui um ponto baixíssimo.
tá? Ó, pego aqui as minhas duas correntinhas da clutch e aqui da alça, ó. Laço o fio, traz para frente, passei por dentro da aba, agora eu vou passar por dentro da bolsa e agora eu vou passar aqui, ó, dentro dessa argolinha para fazer o ponto baixíssimo, tá? Ó, passei aqui no pontinho da frente, no outro pontinho da frente, laço o fio, traz por dentro da aba, por dentro da clutch e agora aqui dentro da minha argolinha. E aí, ó, é o fechamento que nós vamos fazer aqui na nossa peça. Ó, é um ponto baixíssimo, é bem fácil de fazer, tá? E aí dá um detalhe aqui de correntinha atrás. Então, ó, não tem erro. Só você não pular nenhuma pontinho que você vai conseguir fazer bem certinho a sua aba. Ó. Se você fizer a marcação desde o início, tá vendo? Da aba, não tem erro, ela fica bem certinho, porque aí a aba você faz ela de acordo com o tamanho aqui que você vai fazer da sua peça. Ó, aqui e aqui. Só cuidado pra você não pular nenhum pontinho, tá? Ó. Pronto. Tá vendo? Já fiz aqui a junção da minha aba. E aí, ó, aqui você consegue observar que ela já ficou bem centralizada, ó. Uns 2 dedinhos do lado de lá, uns 3 dedinhos, tá vendo? De cada lado. Ficou bem legal. Agora aqui, ó, posso cortar o fio que não vai soltar o meu trabalho. Aqui, ó, é só eu puxar, tá vendo? Que ele vai prender. Vou pegar aqui, ó, passar por dentro da minha agulha de tapeceiro e vou fazer o arremate, ó. Passa aqui por dentro, passa por dentro aqui da alcinha, da aba, né? Só pra ficar mais firminho, passa aqui, ó. Ó, por dentro, nesse sentido. E já prende, ó. Passa aqui por dentro de 1 a 2 pontinhos. Não tem lado certo, lado errado, faz o acabamento. O lado de cá, a mesma coisa, ó. Volta esse fio aqui pra dentro. Ó, traz ele aqui pra fora. Aqui eu tirei errado. É só pra dentro aqui da aba. Senão você vai desmanchar o ponto. E aí, você passa aqui, ó, por dentro de 1 a 2 pontinhos e dá um pinguinho de cola, tá? Coloquei aqui o meu tassel, ó, fica bem lindo. Esse tassel eu ensino também a fazer aqui no nosso canal do YouTube, eu vou deixar ele aqui nos cards. Ou então, se você quiser, é só clicar na descrição do vídeo que tem o link que já cai direto aqui pra você aprender a fazer o nosso tassel, tá? Pra colocar a nossa alça, ó, eu vou precisar de 2 argolas articuladas, pode ser de qualquer tamanho, tá vendo? Essa minha é bem pequenininha e bem fininha. Um pedaço de corrente, pode ser também do tamanho que você quiser, e um mosquetão. Então, eu coloco aqui, ó, as 2 pontas da minha corrente dentro do mosquetão, tá? E aí, eu venho aqui, ó, e faço o seguinte. Pego aqui 2 argolinhas e 2 argolinhas. E fecha. Por isso que é bom trabalhar com a argola articulada, tá? Venho aqui com o meu mosquetão e coloco aqui dentro, tá? Agora, pra alça ficar tanto assim como alça de ombro ou como alça de tiracolo, é só você vir aqui, ó, com o outro mosquetão, com o outro argola articulada e passa aqui, ó, vem aqui, ó, no meio da sua corrente, coloca aqui, ó, e aí em seguida você coloca aqui também, bem certinho, bem centralizado no lugar aqui, ó. Pegando 2 alcinhas e 2 alcinhas. Ó, e pronto. Está pronta aqui a alça da nossa clutch, tanto para você usar como ombro, quanto para usar de tira-cola, tá vendo? Eu adoro essa alça dessa bolsa porque ela é super versátil e fica bem linda, tá? E ficou assim a nossa clutch, olha, bem linda, bem delicada. Esse fio que eu fiz aqui, ele é um pouquinho brilhante, então ele vai ser uma peça ótima para usar
em festas, por exemplo, Réveillon, Natal, enfim, né? Nós estamos no final do ano já, então vai ser uma peça aí super versátil para essas datas comemorativas. Ou até mesmo para um casamento, ó, tá vendo? Fica bem grande, assim, é o suficiente para você colocar um documento, um telefone, um batom, enfim, o que você quiser, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa clutch. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário. Se fizer, claro, não esquece de me marcar lá no Instagram, @crochetandoaamor. Eu amo ver a peça que você faz, tá? Então, ó, não se esqueça de me ajudar com esse like e com a inscrição do nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo e se você gostou, ó, deixa o like aí. Um beijo!